Olá, tudo bem? Vocês estão me vendo? A gente está em teste ainda. Vão me mandando, vão falando um oizinho aí para ver se tá tudo bem. Se tá todo mundo me vendo, por favor. Ah, tem já uns likes aí, né? Tá tudo jóia? Isso. Valeu, galera. Vamos mandando aí. Ó, o Everton entrou. Pessoal do Cleonice. Pati, boa noite. Ana. Todo mundo? Ótimo. Obrigada, Ana Laura. Então, tá bom. Eu tive também uns probleminhas aqui. O computador não ficou... Deu um pauzinho. Então, a gente vai pelo celular mesmo, tá bom? Bom, primeiro, quero agradecer, pessoal de Mogi Guaçu, que eu já tô sentindo morando aí. Vou comprar uma casa do lado do shopping que elas estão fazendo. Vou ficar por aí. Espero que vocês estejam todos bem. Tô com saudade de ir aí. Já tava acostumando aí. Toda hora, toda aí, mas infelizmente a gente tem que ficar quietinho, né? Agora é hora de ficar quietinho. Mari tá aí. Meire tá aí. Paulo. Bom, enquanto todo mundo vai me mandando um oizinho aí, vou conversar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer hoje. Então, para o pessoal de Mogi Guaçu, para muitos não, porque já participaram das outras reuniões, dos outros ATPCs, de outras cidades, mas esse é com carinho feito diretamente para vocês. Avisem também o pessoal. Olha, Maria Vitorino, ela falou que ela não tá conseguindo ver a live. Vê quem é, por favor. Avisem aí pros grupos que não é não entra na minha página pessoal, Tatiana Pita. Tem que entrar no Pita Assessoria Educacional, que aí é só entrar, o vídeo tá rolando. Por favor, avisem aí o pessoal. Tem gente pedindo para entrar no meu Face, lá não vai conseguir ver. De qualquer forma, eu vou colocar a nossa live de hoje. Obrigada, Gilbert. Vou mandar. Ó, o Everton conseguiu acessar com sucesso. Legal. Eu vou colocar essa live lá no meu canal, no Pita Educacional. Então amanhã já vai estar lá, para vocês também assistirem. Aê, Mariana Vitorino, legal, conseguiu entrar. Bom, a ideia é que a gente converse um pouco hoje sobre planejamento e sobre a dinâmica que a gente precisa trabalhar com esses alunos nesses tempos de distanciamento social. Quero também agradecer todo mundo que não é de Mogi Guaçu, mas que está assistindo também, está compartilhando. As perguntas vão passando rapidinho para mim, tá? Então, se passar alguma, vocês verem que eu não consegui responder, é porque às vezes eu não consigo em tempo real aqui administrar as perguntas, mas por favor, vão me falando, vamos conversando aqui pelo chat. Tudo bem? Então eu já enrolei bastante aí para todo mundo entrar. Vou dar mais uma enroladinha de uns 2 minutinhos só para todo mundo conseguir entrar. Todo mundo lavando a mãozinha aí em Mogi Guaçu. Eu vi uma notícia um pouco ruim aí na página, acho que da Valéria hoje, que cresceram os casos aí, hein, gente? Fique em casa quem puder, hein? Lu, boa noite, querida. Liliane. Lúcia, Simone, Valdemércia, perdão. Pessoal da escola, Anita Franco. A Cristina Casoni tá me perguntando se não começou a live. Já começou. Mas é que é na página, né? Não adianta entrar na minha página pessoal no Tatiana Pita. Tem que entrar na Pita Assessoria Educacional. Deixa eu avisar aqui. Voltei. Avisei.
Thaís, boa noite. Eliana, boa noite. Quinta-feira eu vou falar aí no Espinosa. Carininha, Keila. Bom, acho que já deu, né, galera? Já 18h10, aí já todo mundo entrou. Bom, quero de novo, então, agora, oficialmente iniciar nossa live. Muito obrigada, pessoal de Mogi Guaçu. Estou com saudade de vocês. Espero que vocês estejam todos bem. Muito obrigada a todo mundo que não é de Mogi Guaçu, mas está assistindo a live e está curtindo aqui. Quem for amiga da Valdete Honório, que deve ser daí de Mogi Guaçu, de novo, avisem as pessoas que não é na página Tatiana Pita, que tem que entrar na página da assessoria, Pita Assessoria Educacional. Karen, minha linda, saudade. Olá. Então vamos lá, galera. Feito isso, primeiro eu queria que a gente pensasse um pouco na situação que nós estamos vivendo, né? É uma situação atípica, é uma situação ímpar, em que a gente não tem, de forma alguma, uma fórmula pronta. Eu já vi alguns memes aí, principalmente os meus amigos de história, em que a gente está vivendo um momento histórico. E isso deixa a gente um pouco aflito, né? Sem muito saber o que a gente realmente tem de rumo. Coisas que a gente já sabia. Vocês se lembram que lá no começo do ano, quando eu estive aí, que a gente fez aquela reunião inicial em janeiro, a gente já conversava sobre metodologias ativas, sobre ensino híbrido, sobre as mudanças desse espaço escolar. Então, a gente já vem nesse crescente, que bom, né? A gente já vem conversando sobre habilidades, conversando sobre competências. A gente já sabia que a tecnologia estaria mais presente na nossa rotina, e que isso não quer dizer que tem uma questão de substituição de aulas, não. Mas sim que no espaço offline, que é a sala de aula, ela deveria ser um espaço de produção, de troca, de construção, de resolução dos problemas, onde o aluno colocaria em prática todos esses conceitos e processos aprendidos. E que no espaço online, que é a tecnologia a nosso favor, nas plataformas, enfim, a gente pudesse trabalhar todas essas ideias particulares de como eu entendo conceitos, como eu entendo processos, com uma variedade e um ritmo meu, de leituras e de estudos. Ótimo. Era aí que nós estávamos. Era aí que a gente começou essa construção de estudos e relações. O problema foi que nós fomos pegos de surpresa. E da sexta para a segunda, quem ainda não tinha nenhum tipo de afinidade, ou que tivesse todo tipo de afinidade, vamos mergulhar nesse universo tecnológico. Todo mundo dentro de casa, e lá vamos nós. Isso, não tem como negar, causa todas essas sensações que a gente está vivendo. Eu recebo todos os dias falas de pais desesperados, de professores desesperados, de universo de escolas perguntando o que a gente faz, como é que a gente vive. E para todos eu respondo, a gente precisa neste momento, mais do que nunca, de um diálogo, de uma articulação entre nós, para que a gente possa ter algumas palavras importantes que essa pandemia está trazendo para nós. Empatia. O que significa essa ideia de empatia? Vamos pensar primeiro de nós para as famílias, tá? Nós, professores, nós, coordenadores, olhando para essas casas, né? Do dia para a noite, meu filho está em casa, eu estou em casa, todos os membros estão ali. A gente está vivendo um período de incerteza em que a gente não sabe muito bem o que fazer. Para muitas famílias, não é o caso de vocês, mas vamos pensar no modo geral. Para muitas famílias é trazer o trabalho para dentro de casa, e por mais que a gente falasse em home office, não era um hábito geral. Para outras famílias
ter que se achar uma outra maneira de ganhar pão, porque eu não posso sair para trabalhar. E para outras famílias, que isso, agora a gente vai falar especificamente da rede pública, de algumas situações, é não ter nem o acesso à tecnologia, né? Que a gente questiona, inclusive, até as avaliações externas, justamente por causa disso. Então, de repente, estamos aqui. Famílias precisando administrar essas angústias, essa casa e esse aprendizado. Essa escola que faz tempo que eu não vou, que eu não sei muito bem como é que eu lido com isso, como é que eu ensino meu filho, e tá chegando uma enxurrada de coisas. Eu escutei um áudio que me mandaram, de vocês, a Aninha me mandou, de uma menininha que diz assim: eu vou mandar atividade amanhã porque a internet da minha mãe acabou e meu pai tá na roça. Mas assim que ele chegar, eu me conecto e mando. O que me chamou muita atenção nessa frase dessa menina, e que eu acho que a gente tem que entender, é essas realidades. Então, assim, por mais que a gente esteja dizendo, meu aluno tá lá na periferia, ou ele mora numa região rural, percebe o termo? Eu vou me conectar e enviar a mensagem para você? Eu vou fazer atividade e logo eu insiro a rede? Então, não tem como negar que eles têm esse acesso. Essa empatia de entender essa família que também é gente que está angustiada de quantidade de saberes, de sentimentos. Agora vamos ao contrário. Vamos ver nós, essas pessoas olhando para nós, educadores. Eu vi um meme esses dias que eu queria que a gente pensasse nele. Alguém olhando para a aula e dizendo: pô, mas essa professora só fez 20 minutos de aula. E aí do outro lado a professora dizendo: para fazer esses 20 minutos eu demorei mais de 3 horas. Então eu quero agora esse lado. Parabéns você, professor, que tá suando a camisa, que tá fazendo as aulas, que tá movendo os céus e terras, que tá tentando achar onde liga o quê, mas tá lá, fazendo a escola acontecer. Mas que também é mãe, pai, que também tá vivendo uma experiência diferente, que também tem dia que tem vontade de chorar, que também tem dia vontade de estar tudo bem. Então, assim, este outro lado, essas duas relações, né? Outra palavra que a pandemia nos traz: respeito. Respeito às histórias, respeito às pessoas, respeito à minha ação, quanto prejudica ou não o outro, né? Eu sair de máscara na rua é uma forma de respeitar o meu próximo, é de colaborar com esse olhar coletivo. Outra palavra que a pandemia nos traz: coletividade, mundo, somos nós, né? Reinventar. Eu vi uma fala esses dias do Karnal dizendo isso. Uma das coisas mais importantes que acho que a gente está aprendendo é a se reinventar. Olha que magnífico. As pessoas estão reinventando seus trabalhos, suas relações, seus modos de vida, suas afinidades, né? É esquisito se reinventar. É dolorido, porque eu saio da zona de conforto, porque estão me tirando de um lugar em que estava tudo tão certinho. Poxa, a gente ia todo dia, ia pra escola, sentava lá, dava atividade, fazia. Como agora eu tenho que conversar com vocês nesse universo? Mas é frio, eu quero falar, eu quero abraçar, principalmente o professor dos anos iniciais. Poxa, eu quero abraçar meu aluno, quero conversar com ele, né? Uma professora de um colégio aí de Campinas, que eu também trabalho, questionou isso numa web aula, o aluninho chorando, que vontade de ir lá abraçar e pegar para si. Como que eu faço educação infantil por essa rede? E a gente está aqui se reinventando, essa capacidade dessa reinvenção.
E a outra palavra que a pandemia nos traz é resiliência. Da aceitação, mas não a aceitação pacífica. Ah, beleza, vou ficar aqui quando a tempestade passar, deixa eu pôr a mão aqui pra fora, lá vou eu. Não! Essa aceitação de que, beleza, temos um problema, vamos resolver. Vamos achar outras formas. Vamos errar, vamos acertar, vamos discutir, vamos dialogar. Este também é um momento em que começa a nossa ideia da escola de também sair de dentro da caixinha. Da sala, da minha sala. Agora é hora de um olhar interdisciplinar, de um diálogo entre todos nós, das trocas entre o corpo docente. Né? Isso é tão importante. Então, as palavras que essa pandemia nos traz são essas. Então, empatia, respeito, o reinventar e a resiliência. Coisas boas que vêm dessa tragédia ruim. Sinais de que são necessárias as mudanças. Sinais de que tem hora que eu preciso chacoalhar e levantar e vamos embora que dá certo. Então, quero parabenizá-los por isso. Quando a gente fala de todas essas palavras e a gente começa então a pensar nesse espaço escolar, como eu disse no início, a gente já estava caminhando para mudanças. Então não é de agora que a tecnologia chegou, que a gente está falando de metodologias ativas, que eu uso a tecnologia a meu favor. Pelo contrário, volto a dizer, nós mesmos em janeiro estávamos juntos falando sobre isso. Né? Íamos agora e vamos agora, só que de uma outra forma, falar sobre essas relações. Muito eu vejo também olha, tá vendo? O professor, nenhuma tecnologia substitui o professor. Não, porque nada substitui relações. Mas não é a tecnologia. Eu me sinto tão próxima de vocês como se eu estivesse naquele auditório da faculdade, né? Eu me sinto próxima de vocês quando eu curto, compartilho, discuto todas as coisas da cidade, de tudo que a gente tem de envolvimento. Não é substituição de pessoas, é novos olhares de espaços de aprendizagem. Que tal a gente olhar desse jeito, né? Olha só, não é que dá para aprender de outras formas? Oi, Di, meu querido amigo Diego Moreira, é uma honra tê-lo aqui pra gente conversar. Que tal a gente pensar nisso, em novos espaços de aprendizagem? Eu ouvi um áudio também de um aluninho aí de vocês dizendo isso. Olha, tô curtindo aprender desse jeito. Olha, assim é até mais legal. Eu hoje antes de falar com vocês, eu estava contando histórias para as crianças de um colégio aqui de São Paulo, de 2º e 3º ano. Que delícia ouvir criança, né? Como encaram as coisas diferentes da gente. A Silvia escreveu aí novos olhares. Por que a gente não olha o mundo com esse olhar de criança, né? E aí é isso. A Ana Clara, que deve ter uns 8 anos, depois que eu contei a história, ela me disse: a gente precisa agora ficar quietinho, porque depois a gente vai para uma nova escola. E aí a gente vai poder voltar a se relacionar. Mas por enquanto a gente está conversando por aqui. Por enquanto eu mando uma carta para minha avó. Por enquanto eu fiz desenhos e tirei foto e mandei para ela. Não são as pessoas nem os sentimentos que estão sendo substituídos. São novos olhares de relações. São novos olhares de aprendizagem. Mas isso não se apresenta de forma igual, né? Isso precisava ser aprendido. Eu vou anotar um negócio que a Zezé falou aqui sobre os pais de um aluno dela que são analfabetos. Zezé, eu já vou falar disso, viu? Porque é bem importante o que você falou. Então, como é que eu vou aprender da noite pro dia a viver essas relações? E aí, vamos lá. Tá fácil pra gente? Não dá pra gente, queria que vocês pudessem falar, mas vocês estão escrevendo aí. Não tá fácil pra gente, né? Como eu disse lá no meme, para gravar uma aula, a professora demora, às vezes, 3 horas ou mais para poder gravar uma aula. Buscar um aplicativo,
fazer uma câmera, pegar um pedestal. E para o aluno? A gente já parou para pensar nisso? Então, vamos pensar no nosso papel, tá? Então, a gente já viu que nossa escola ela já vinha nesse caminhar de mudanças. Ótimo. Se ela já vinha nesse caminhar de mudanças, como é que a gente pode criar e continuar essa ideia híbrida de relações? Né? Então, uma coisa importante que a Priscila Cruz falou esses dias no Roda Viva, eu achei demais, talvez eu vi que teve gente daí que assistiu. A gente tá atravessando uma estrada que não dá pra voltar pra trás e falar, vou ficar aqui, mas ter que ir embora, beleza, então vamos. Nessa travessia, a gente tá construindo o que dá, tá pegando o carro que dá e vamos embora. Tem escolas, tô falando todo mundo, Brasil, tem escolas que estão fazendo as coisas andarem, tem outras com mais dificuldade, outras com menos dificuldade, algumas com mais tecnologia, outras com menos tecnologia, algumas famílias com mais recepção, outras menos, como colocou a Zezé aqui, essa família que é analfabeta e que está ajudando os filhos, ouvindo os vídeos, tentando de alguma forma fazer, como a mãe que me ligou de um colégio top aqui de São Paulo, que precisa trabalhar em casa, batendo meta, no home office ele tem que parar para falar com o filho, e isso tá atrapalhando. Então, assim, tanto essa família que talvez não tenha a leitura, e esse que talvez não tenha o tempo. Então, tá todo mundo ali, tá? Nessa ideia. E essa chegada desse planejar ações. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa pensar? Nós estamos entregando atividades para matar o tempo, ou nós estamos elaborando aí atividades pensando na nossa lógica de planejamento. Quer dizer, apesar de estar atravessando essa estrada, com todos esses atropelos, mas a gente está indo, e se Deus quiser vamos sair logo dela. O que eu fiz no começo, o que estamos fazendo agora e para onde vamos, isso está num planejamento? Isso eu tenho na minha cabeça quais são as habilidades que eu tinha que trabalhar? Isso é um primeiro item para eu pôr na minha lista de checklist de aula. Eu não posso acelerar coisas e nem cobrar coisas e nem despejar conteúdos simplesmente. Se eu te pedir para fazer essa atividade agora, como é que eu vou usar ela lá na frente? Como é que eu vou retomar quando a gente voltar? Vocês já viram a quantidade de coisas legais que seus alunos estão produzindo? Porque eu já vi muita coisa que vocês estão produzindo, que eles estão mandando. O que a gente vai fazer com essa produção? Como é que a gente vai trabalhar isso na volta? Como é que a gente vai utilizar esses conhecimentos que estão sendo produzidos? Isso é importante. Vamos falar agora de postura de estudo. Todo mundo aqui tá dizendo, olha, tá difícil, né? Pra gente fazer uma loucura, a gente se organizando, fazendo chat, montando as coisas, né? Montando as aulas. Vamos lá. Como é que é a gente parar para organizar a nossa rotina? Hoje eu perguntei agora para os pequenos, que a gente tem que fazer para ter a nossa rotina? Eles falaram para mim que tem que dormir bem, tem que comer bem e tem que ter tempo para tudo. O Enzo me disse, dividir o tempo. Enzo, 8 anos. Nós, não vamos falar a idade porque não precisa. Sabemos administrar o tempo? Organizamos o nosso tempo? Entendemos como dividi-lo a ponto de termos o tempo do descanso, o tempo do choro, o tempo da cama, o tempo da... Gente, agora eu preciso ficar aqui. O tempo de eu vou pro quarto, você ficar na sala, depois a gente ficar junto. O tempo de comermos juntos. O tempo de conversarmos sobre. E o tempo do estudo, de sentar para estudar. Eu já recebi fotos de aluninhos numa mesa de cozinha. E quando a Zezé fala dos pais analfabetos, eu me lembro tanto da minha avó. Vocês já me ouviram falar muito da minha avó, né? Para quem nunca ouviu, eu fui criada pela Dona Maria, minha querida e amada professora e avó. Minha avó era analfabeta. Minha avó não me ajudava
na tarefa, ela não tinha como, mas ela me ajudava a me organizar para estudar. Me obrigava a sentar à mesa, a pôr os caderninhos tudo ali arrumado e a ficar ali para fazer a lição. Quando eu dizia que tinha acabado, então aí tudo bem, eu podia fazer as outras coisas e brincar. A gente ajuda eles a pensarem nisso? A Luciane colocou uma coisa importante ali, autogestão. Autogestão é uma das competências que está na BNCC, a gente lembra disso? Então, como é que a gente ajuda eles a pensarem? Vamos começar agora a falar do nosso papel? Então, querido, tô te dando uma tarefa para a semana. Vou pensar e vou usar agora as aulas dos anos finais, tá, pessoal aí de Mogi? Eles começam com um desafio, não começam? Esse é o desafio da semana. Quanto eles recebem textos e eles recebem os vídeos para assistir. E eles têm que resolver o desafio no final. Como é que a gente vai ajudá-los a pensar nisso? Como é que eu sento para ler o desafio, listar o que eu preciso para resolver, ler um texto por dia, talvez, anotar dúvidas, buscar outras soluções, ler as atividades e aí chegar ao produto final. Ah, mas eu preciso explicar isso? Preciso. Preciso porque isso é dinâmica de estudo. Vocês aí, por exemplo, a Andréa monta um roteiro de estudo. Vocês, por exemplo, quantos cursos vocês fizeram à distância? Lembra que para sentar, para estudar, às vezes é meio complicado? Né? A gente tem que botar a família inteira para os seus cômodos. Vamos sentar um pouquinho e vamos trabalhar aqui. Aí você tem que se concentrar, você tem que assistir o vídeo, você tem que responder as questões, você tem que participar de um chat. Essa rotina, ela é aprendida. Lembra? Foi de sexta para segunda. O seu aluno não teve tempo de pensar e de entender essa rotina. Então vamos lá. Vamos sentar, vamos nas nossas conversas com eles, vamos perguntar para eles, você está conseguindo organizar sua rotina? O que é mais difícil? Quanto tempo você destina para isso? Eu sempre sugiro, e lá nas atividades dos anos finais tem isso, nos iniciais também tem a rotina, gruda lá na parede, vai fazendo checklist. Eu já falei isso para vocês no começo do ano como nós adultos. Sabe como a gente não faz maluquice, tudo de uma vez e se atropela? Fazendo checklist, organizando nossa vida. Aprendendo a, como disse a colega, fazer essa autogestão e o autocontrole desse trabalho. Né? O meu trabalho, o meu controle. As minhas emoções, os meus caminhos. Mas isso é novo. Não espera dele que caia do céu esse menino aprendeu a viver e administrar. Tudo isso de uma vez. Para ele também é uma novidade. Assim como para nós está sendo uma novidade. Assim como para a família está sendo uma novidade. Novidades assustam. Novidades nos tiram da zona de conforto. Novidades precisam ser entendidas. Aceitas e bola para frente. Então, nossa tarefa é organizar isso. Segundo ponto nosso é organizar esse entendimento de, tá, eu tô lendo, você falou para ele, olha, faça a página tal, ou leia tal texto, ou faça isso. Quando ele tá no meio da aula e ele não lembra, não sabe uma palavra, não entende uma coisa, levanta a mão e fala, Pro, não entendi isso aqui. Como é que eu faço esse Pro, não entendi isso aqui sozinho aqui, ó, parado aqui? O que eu faço? Como é que eu consigo administrar esse meu estudo? Volto para as atividades dos anos finais. Lá tá dizendo, anote suas dúvidas, mande pro professor, né? Converse com ele. Olha o nosso papel de mediar esses processos, de entender esses saberes, né? O que é óbvio para mim não é para o outro. Então, como é que durante a semana a gente pode articular ou uma entrada, ou nos grupos de WhatsApp, ou na web aula, enfim, no instrumento que o nosso grupo estiver usando, como é que a gente pode fazer pequenas entradas para discutir com esses alunos? Como é que eu posso dizer para ele, olha,
Sinta-se à vontade, se você tiver uma dúvida na leitura para discutir comigo, e me mandar um e-mail, me mandar uma mensagem no WhatsApp, me mandar na plataforma. De novo, cada um dentro das suas ferramentas. O professor, ele vai ser peça fundamental em qual espaço ele tiver, seja aqui, seja pessoal, quando ele permite esse diálogo entre ele e esse aluno. Então, tanto faz se eu estou na sua frente ou longe de você, se você tem confiança para que a gente para que eu possa conversar e tirar dúvidas com você, tá? Então, agora também é essa hora da gente mudar esse cenário da escola, que era a escola física. Vai lendo o texto aí que eu tô aqui sentado, e aí se tiver dúvida você vai me perguntar. Não, eu tô aqui o tempo inteiro circulando nessa sala. Só que esse circular é nesse espaço virtual, né? Todo mundo me manda e-mails, todo mundo me manda perguntas, tem tantos canais. Então, abra essa confiança para o aluno, né? Olha, a Cecília tá dizendo aqui, eles mandam dúvidas por áudio, pelo WhatsApp, né? Alguém aí, o professor falou que o aluno fez atividade, se vestiu de índio, tirou a foto e mandou. É isso. Então, assim, só que ele precisa estar à vontade para que ele possa ter essas relações, ter essa relação com você, né? De que ele entenda que quando ele está sentado lá, por exemplo, lendo os textos, vou pegar um exemplo de uma atividade aí de Mogi, dos anos finais, sobre a história da cidade, vocês se lembram? Quem é dos anos finais? Quando ele está lá lendo a história de Mogi Guaçu, que talvez ele sabia por alto, quando ele está questionando os pais e perguntando: e aí, como é que vocês vieram parar aqui? Como é que era a cidade aqui antes? Quando ele vai ler algum texto de história, por exemplo, dizendo a construção de cidades, o entendimento da importância do rio que passa aí economicamente, como é que ele faz as relações de todos esses conteúdos? Nós, quem costura isso somos nós, né? Quem precisa mostrar para eles a interação entre ler o gráfico, entender o que ele viu em matemática, o que isso tem a ver com história, o que isso tem a ver com geografia, somos nós. E nós entendermos que a nossa preocupação não é conteúdo, e sim as habilidades que ali estão sendo desenvolvidas, tão importantes e tão ricas, de acordo exatamente com o que a gente programou. Quando eu quero que ele leia com qualidade, quando eu quero que ele interprete um assunto, quando eu quero que ele construa, quando eu quero que ele relacione, o que isso significa? O que eu realmente desejo deste aluno nesta atividade? Então tá aí o nosso papel mediador. Essa ideia interdisciplinar, que é o que vocês estão trabalhando e experimentando aí em Mogi Guaçu, é também abrir espaço para nós, agora professores, enxergarmos o nosso componente curricular como alguém que colabora com essa formação integral do meu aluno. Então, quando a gente vai discutir com eles, por exemplo, consumo sustentável, que é um dos temas também dos anos finais, o que eu quero trabalhar? Por que consumo sustentável? O que isso tem a ver com aquelas competências gerais da BNCC? E o que consumo sustentável tem a ver com a aula de geografia? Então, que assuntos, que conteúdos, que procedimentos eu posso contribuir como professor de geografia para que ele compreenda a importância desse consumo sustentável? Na relação que ele tem com o meio ambiente, na relação que ele tem de produção, na relação que ele tem de vida, né, de existência. O que consumo sustentável tem a ver com história? Desde das relações de comércio, de troca, até hoje, quando eu tenho mecanismos que me fazem consumir coisas. Então, eu estou na rede, esses dias queimou minha panela. Então, eu estou lá olhando panela elétrica,
saio do site da loja, volto pro meu Face e imediatamente 1 milhão de panelas aparecem. O que é esse consumo desse produto? Lá da troca até eu chegar aqui, né? O que é esse consumo sustentável na relação de ciências, na criação de tecnologia, na produção científica, na questão da relação de novo saudável ou não, do descarte de não, né? O que isso tem a ver? Como é que agora eu comunico as ideias que eu aprendi? Usando as linguagens de matemática, usando as linguagens de língua portuguesa, enfim. Dá para entender? Então, assim, como é que nós todos, componentes, nos relacionamos com isso? Né? Como é que nós podemos articular esses saberes para responder a pergunta maior, que era o consumo sustentável? Eu vou parar 1 minuto para dizer uma coisa que eu tô muito feliz. Tem uma amiga minha lá da Austrália, Paula. Que saudade de você. A gente fez pedagogia junto há 1000 anos atrás. Obrigada, Paula. O que isso tem a ver? Então, como é que ao longo da semana, cada um de nós entra em contato com esse aluno e ajuda eles a pensarem nesse consumo sustentável? Eu tô vendo várias falas aqui sobre as dificuldades da tecnologia, sobre as famílias, se tem interesse ou não, como é que eles se constroem ou não. Gente, eu acho que agora há um momento... A Giovana falou se tem momentos para fazer pergunta. Vai fazendo, Giovana, que eu vou tentando ler aqui, eu vou anotando para responder, tá? Pode ir perguntando. Agora é hora também da gente nos fazer presente também para esse ensino, né? Se eu hoje sou quem sou na minha carreira, se eu hoje sou contadora de histórias, como vocês sabem, se hoje eu gosto tanto da leitura, tanto do saber, tanto das histórias, não pode ser minha avó. A minha avó me ensinou muitos valores importantes, mas foi a escola que me ajudou. Foram os professores que foram me ajudando. Então, vocês estão vendo, e eu estou vendo, cada produção maravilhosa que esses alunos estão fazendo. Agora, o que é muito importante? Como é que eu valorizo essa produção? Como é que eu valorizo a menininha que mandou a história aí? Me ajudem aí a escrever. Como é que é a história da família? Como chama a família que tem as pintinhas? Por favor, me manda o nome da família aí. Que é tradicional, é de Mogi Guaçu, que tem as pintinhas. Como aquela menina magicamente entendeu a importância da história da família dela dentro de um espaço social, a contribuição e a construção da cidade e ainda dessa tradição que se mantém. Não só pela história das pintinhas. Obrigada, Nívia. Ligabui, isso mesmo. Não só a importância dessa tradição da família Ligabui, mas também a relação que eles têm economicamente. Não foram eles lá que criaram o primeiro mercado, as primeiras relações comerciais para a construção disso? Então ela enxerga que ela faz parte da história. Ela, lembra que eu já falei para vocês no começo do ano? Eu sou um produtor de história, as minhas ações modificam o meio em que eu estou inserido, de modo positivo ou negativo. A menina Lara, isso, Rita? Acho que ela chama Lara. A Lara percebe isso. Ela percebe que aquele saber que ela tem na escola faz parte também dessa dinâmica escolar, dessa vida onde ela está. Que a história não é só do Dom Pedro, que é da família Ligabui, dela também. Né? E o quanto ela pode mudar as ações e o meio. É a Lara Ligabui ali. Então, como é que quando eu voltar, eu vou trazer essa produção da Lara para essa discussão, né? Olha lá, o dito popular, uma pinta a mais para um Ligabui não faz diferença. Como é que eu, na aula de português, vou usar isso, né, Andréia? A favor dessa discussão, entender que essa menina, ela faz parte
de quem é Mogi Guaçu, assim como foi a família dela, né? Quando os meninos, que agora não vou lembrar o nome deles, mandam, por exemplo, como a gente pediu, as produções de HQ, né? Que o menino consegue entender o que é uma fake news, né? A discussão, que ele cria uma história em quadrinhos e ele entendeu o que é fake news. Ele me mostra esse resultado, né? Ele me mostra todo o estudo que ele fez até chegar lá. E como é que então eu vou usar essa produção dele de HQ, essa discussão de fake news na aula de história, na aula de geografia, na aula de ciências, né? Como é que eu vou falar na aula de língua portuguesa sobre a importância da palavra, sobre a democratização da palavra, mas sobre a responsabilidade da palavra, né? Como é que eu vou dizer nessas novas dinâmicas hoje de vida, de que eu tenho grupos que criam isso? Criam para consumir. Olha, a gente voltando lá para o consumo responsável. Quando eu falo de consumo responsável, eu não estou falando só consumo de produtos, mas consumo de ideias. Como é que a escola prepara para isso, né? Então, o que a gente está vendo hoje, talvez seja, e o aluninho lá do 6º ano disse que está legal para aprender desse jeito, talvez hoje a gente esteja vendo que a educação parte dessa pergunta que me deixa encucada, né? Da primeira pergunta lá do 6º ano, em que ele leu um texto de um cara que se perdeu na Amazônia. Caramba, o cara se perdeu na Amazônia e como é que ele conseguiu sair de lá? Como é que o homem criou ferramentas para se localizar? Como é que eu mudo a minha... Como é que eu consigo me locomover nesse espaço antes e hoje? E aí o menino fez um experimento lá, que era o produto final, e criou a bússola. Mas para ele chegar no produto final, ele teve que pensar no cara preso na Amazônia, porque ele fala isso no vídeo, né? Eu não perdi o nome, eu anotei a pergunta e perdi o nome. A professora perguntou, educação física, né? Gente, o meu corpo, ele hoje é produto também nessa produção de texto. Tanto a educação física é uma linguagem, né? Então, professora, a educação física é indispensável, não só para o bem-estar e quem eu sou, né? Nessa composição também aí da autogestão, e eu entender, por exemplo, nas dicas de home office, que a cada 30 minutos eu ando, eu circulo, eu tenho um espaço arejado, eu me alimento bem, eu preciso desse exercício, dessa movimentação, mas também em como este corpo fala na produção de um texto visual hoje, né? Como o rapazinho, que eu também não vou lembrar o nome, Meire, me ajuda aí, que ele diz, nossa, eu tô morrendo de saudade da escola, a escola é importante, ó, quero abraçar todo mundo. Essa relação de afeto e de proximidade também. Nas várias atividades que vocês têm, principalmente aí nos anos finais e aparece educação física. Ontem eu conversando com minha cunhada, que também é professora aqui de São Paulo, só que da EMEI. E eles movimentando as redes, enfim, eles mostrando as crianças pequenas fazendo yoga. Tão bonitinho, gente. E mais do que bonitinho, porque criança pequena é tudo tchuco, né? Mais do que isso, é o entendimento desse quem eu sou, né? E que vai ensinar também esse pai a respirar. E que ensina a gente a respirar, né? Então, professora, é uma linguagem que eu preciso também aprender a lidar. Sabe o que tá mais complicado para todo mundo? É que a gente foi obrigado a parar. E quando a gente foi obrigado a parar, a gente foi obrigado a se olhar. E quando a gente foi obrigado a se olhar, a gente às vezes ficou com medo do que tá vendo, né? De como eu me relaciono. Quando eu tô na pegada louca da rotina, eu não paro pra me ver. Eu não paro pra ver o outro. A gente faz as coisas. Eu falei isso na live de Araçariguama, mas eu quero repetir aqui. Teve gente que ouviu, mas acho que vale repetir. Vocês se lembram umas semanas atrás que todo mundo se admirou com a beleza do pôr do sol.
Todo mundo postou foto do pôr do sol no Facebook. Quantas vezes aquele pôr do sol existiu? Mas talvez só nessa parada é que eu consegui admirar isso, né? Olha a chance que eu tenho que ter. Só que essa chance também é me olhar. Também é pensar no meu bem-estar. Também é cuidar de mim. Não tem ninguém falando comigo, oh, faça isso, entregue isso, faça aquilo. Eu tenho que criar a minha rotina, eu tenho que estudar, eu tenho que produzir. Isso é para o aluno também. Isso é para nós e para eles. Olha que legal. Pelo menos eu acho legal, né? A gente tendo que aprender a se organizar isso. Aprender a viver esse mundo que tá maluco, mas ao mesmo tempo te pede uma paz, te pede um passo a passo, te pede pera, vamos listar o que tem que fazer? É maluco, porque talvez eu tenha que olhar para o lado, para uma pessoa que vivia comigo há tanto tempo, e talvez eu não tivesse vindo direito. Diego, se você estiver aí, você me permite eu falar o que você disse dos cachorros outro dia, das suas filhas, né? O Diego colocou das filhas dele. Poxa, parar para brincar, parar para ler a história, parar para, vocês sabem, parar para ficar com a Mona Lisa, né, minha cachorra. É isso. Só que isto também requer administração. Então, educação física, meu amor, é super necessário. Tem aí os idiomas, alguém colocou, também colocou inglês, espanhol e arte. Gente, não é separado, são linguagens. Linguagens para resolver esse desafio. Eu me expresso também por outros idiomas e também por outras linguagens. Assim como, por exemplo, a importância da arte. Vamos falar da arte um pouquinho, então, já que pediram aqui. Quando eu digo paramos para admirar o pôr do sol, é uma das habilidades mais importantes que a arte nos dá, que é o fruir, que é o admirar, que é o observar, né? Para que eu possa hoje analisar textos, situações, e não fique brigando porque eu sou o A e você é o B, eu preciso aprender a ler cenários. E é a disciplina de arte que me ensina a admirar, a fruir, a observar. Tá vendo como é rico? Eu sempre brinquei, quando eu dava aula de artes, de que eu queria que as pessoas olhassem, que os alunos olhassem além da tela. Olha para trás, como se tivesse alguma coisa aqui atrás. Ao invés de você só fazer teste de visão. Tô vendo uma menina, tô vendo uma árvore. Olha, comparando fotos, a cidade era assim, agora é assado. Por quê? O que fez mudar? A arte, ela é o questionamento, ela é a pergunta. A pergunta é o que move a ciência. A ciência é o que move o aprendizado. E aí eu tenho a formação integral desse sujeito, né? André, eu vou falar da finalização aí do trabalho. Alguém tá me pedindo para falar de educação infantil. Vamos lá, vou falar deles. Eu sei que os pequenos são os que mais nos intrigam. Por quê? Eu mesma falei para vocês o quanto a gente precisa que as crianças pequenas aprendam antes de viver no mundo virtual, aprendam a viver no mundo real. Pegar, cheirar, morder, amassar, né? E de repente, e aí agora eu tô falando de um modo geral, não tô nem falando de vocês, tô falando de um modo geral de coisas que eu tô vendo. Eu tô vendo criança pequena sentada na cadeira, assistindo o vídeo, e aí eu tenho os dois mundos que eu falei da rua, que me preocupa. Uma é a professora, que é tão encantadora quanto o desenho animado. Olha, minha professora tá ali contando uma história, brincando, né? E a outra é o que ele vai fazer depois. Quando a gente fala que educação infantil, precisa fazer, cheirar, apertar, morder, né? A gente pensa na prática e de pedir para essa família fazer, né? Então assim, vai lá fazer a massinha, vai lá olhar o céu, vai lá deitar, vai lá construir, vai lá montar, né? Vai lá e me fala. E aí você esbarra nas situações das famílias, se tem condição e se tem acesso a tudo isso.
o que eu produzo hoje para a educação infantil, de material que eu tô fazendo, eu vou compartilhar aí com vocês a experiência, é fazer roteiros em que as crianças o pai possa entender como é que ele vive intensamente, nem que se for 30 minutos de aprendizado. Importantes. Então, assim, ó, nesses 30, a gente vai sentar e vai ouvir essa história e a gente vai conversar. O que você gostou? O que você não gostou? É sentar e fazer um brinquedo. É sentar e cantar uma música. Nada de 1000 coisas de fazer, de 1000 trecos. E de novo, aí vale da educação infantil aos grandes. Esse pai não é pedagogo. Por isso esse roteiro que eu mando pra ele precisa dizer, olha, quando você canta uma música com seu filho, é importante porque ele amplia o vocabulário, porque ele tá trabalhando a relação corporal. Então, faça assim, assim. Ajuda ele a entender, tá? Então, o mais importante desse momento é isso. E dê espaço para eles viverem a vida, né? Não é vocês, mas falando geral, o que me preocupa com a educação infantil, e aí é muito mais na rede particular, é se fazer matar tempo da criança. Porque a criança é hiperativa, que precisa brincar. Então, põe aí a professora para contar 15 histórias, monta um brinquedo e tal. Eu estava, isso também alguns já ouviram, eu estava escrevendo um artigo para a editora e Arthur, que é o menino que mora aqui embaixo, começou a brincar com a menina do outra sacada. E eles criaram uma história maravilhosa. Eu fiquei encantadíssima, queria brincar com eles. A piscina virou floresta, tinha fada, tinha príncipe, tinha tudo. Cada um na sua sacada criou uma história maravilhosa. Eles são pequenos, porque eu já vi eles na piscina e tal. São crianças da idade de educação infantil. Então, eu preciso entender que esse momento, se eu mando atividades e quando eu mando atividades, é para eles continuarem construindo essas vidas, esses saberes, esses encantos, né? Então, só essa ideia. Valendo agora para todo mundo, não só para educação infantil. Sistematizar, guarda para a escola para quando a gente voltar. Ele vai trazer tantas coisas legais, né? Eu já vi gente dizendo, meu filho... Paulo, boa noite. Eu já vi gente dizendo, meu filho vai perder o ano. Mas será que vai dar tempo de dar todos os conteúdos? Mas e os conteúdos? A gente já vinha conversando que a escola não é lugar de listar conteúdos, mas a escola é lugar de construir. De novo, olha para quantas coisas essas crianças estão construindo. Olha para quantas coisas você está construindo. Olha para quantas coisas essa escola está construindo. Não dá para avaliar este momento com os olhos da escola que a gente veio, tá? Não dá para a gente olhar para essa escola com o olhar daquele tradicional. Não dava nem antes, quanto mais agora, né? Então, vamos observar caminhos e produções. Agora eu vou falar, aproveitando esse assunto, dessa finalização desses trabalhos. Peraí que tem uma pergunta aqui. O desenvolvimento das habilidades neste mesmo momento... vou falar das séries iniciais já. Mas antes de só falar dessa finalização aqui que me perguntaram, né? A professora, eu perdi o nome. Uma coisa importante, que agora começa a pipocar em muitos lugares. E sem querer dar a minha opinião, apesar de que vocês conhecem, quem me segue sabe a minha opinião em relação a isso, das avaliações. Se eu preciso ainda, alguns lugares darem avaliações, eu já vou contar um caso de sucesso aqui, um case que eu recebi hoje, eu não tenho que avaliar quantitativamente o produto final, né? Eu tenho que aprender a avaliar o processo. Então, vamos lá. Quando o menino me falou, me mandou o vídeo dele construindo a bússola, e ele cita o cara que tá perdido na floresta, e por isso ele criou aquilo, e como é que ele faria, eu vou entender o quanto ele leu e chegou até ali. Se ele só me apresenta a bússola, ele fez uma atividade
No fim, ele foi pro fim, porque sempre a gente pediu o produto final e valorizou só aquilo. Então, quando a gente fala, a professora colocou, eu sinto falta de entender essa finalização, né? A gente tem que viver o processo. Como é que foi chegar até esse produto? Que saberes ele construiu? O que foi de positivo? O que ele precisa ainda entender? Como é que eu posso colaborar com novos trabalhos? Como é que eu posso dar mais subsídios para que ele cresça nessa produção? Uma das coisas que a gente tem que levar para a sala de aula quando a gente voltar para o presencial é exatamente isso. Quando eu dou uma atividade para esse menino, e aí eu vou citar um vídeo velho que eu já falei para vocês umas 400 vezes, mas eu amo esse vídeo porque eu amo a Constância Caminha, pergunta o processo para chegar àquilo. Né? No vídeo da autonomia, ela fala isso. Pergunta pro camarada, por que você fez desse jeito? Escuta o caminho, constrói isso. Sabe o que mais falta hoje no mercado? É esse profissional que sabe falar essa sua ideia, que sabe articular, que sabe construir isso do começo, o meio e o fim que ele quer. E de quantas vezes ele precisa mudar essa ideia no caminho, mas sempre visando aquela meta no final. Então, vamos fazer isso com eles, vamos mostrar isso para eles, né? Então, olha, como é que é essa semana? O que você tem que fazer? Para onde você vai? Quando a gente fala de anos iniciais, e aí vamos para essa galerinha, eles têm uma relação diferente dos anos finais, obviamente, pela idade, não vou nem... tô falando para vocês das relações que ele tem, diferente o menino do 9º ano que senta, faz... E esse menino do 1º, do 2º, que é o que mais nos assusta por causa da questão da alfabetização, do 3º, que precisa de um aconchego e de um direcionamento de comanda, tá? Então, eu tenho... Agora eu vou falar de depoimentos que eu recebi de famílias, né? Eu tenho uma mãe super preocupada, que me mandou mensagem dizendo do processo, que o menor precisa dela, precisa estar lá junto, precisa estar lendo, isso sobrecarrega ela. E tenho outros que eu já vi, põe ali sentadinho. Eu participei de uma aula da FAP com os alunos de arte e a menina citou a prima. De que a prima põe o molequinho ali de 4, tô nem falando dos anos iniciais, 4 sentou... E ele fica ali, fica aí que eu fui, cada um no seu cômodo, inclusive essa criança. É aqui, e aí vocês me perdoem a insistência, mas eu acho que a gente tem que fazer isso, que aliar essa conversa família e escola. Da mesma forma que eu ajudo essa família, esse aluno, nessa rotina escolar, nessa importância de estar ali perto. Eu também acolher essa família dos anos iniciais e falar, olha, manda um roteiro pro cara, quando você sentar, veja quantas tarefas tem, vê como vocês podem dividir. Espera só um pouquinho, gente, senão eu vou perder uma pergunta importante aqui. Você acredita que as crianças que agora estão mais tempo com os pais voltarão mais interessadas na aprendizagem? Rosilene, já te respondo. Oi, senhora, olha como senta, lê esse texto para ele precisa dessa comanda. Aí eu tenho uma situação da Zezé, a mãe é analfabeta, né? Tudo bem, a senhora pode não ler a comanda, é ele que lê, mas fica próximo, organiza o espaço de trabalho, respeita o estudo dele, valoriza a produção dele, incentiva que quando ele tiver dúvida ele procure o professor, procure a escola, né? Faz real essa parceria. Então, isso é um caminho interessante para os pequenos, né? Cuidado com a quantidade de coisas para os pequenos. Primeiro, pela questão obviamente, de atenção e de entendimento. E segundo, porque se ele é o cara que mais precisa de ajuda para a comanda, não sobrecarregue a família, né? Cuidado com essa ideia de prazo. Olha, para amanhã entregue isso. Nós não estamos... Quando a gente fala ensino no espaço virtual, essa relação de tempo é diferente.
Então não pense nas 4 horas físicas, não pense na lição do dia, pense na semana, pense no processo, pense nas possibilidades que ele pode fazer por dia, tá? Então, isso também é importante na hora de ver as tarefas para os anos iniciais. Também um pouquinho mais por causa da idade. A Rosilene perguntou se agora eles vão voltar mais interessados ou menos interessados pela escola. Rosilene, essa é uma pergunta que eu acho que não tem uma resposta real, né? Eu acho que os alunos... E aí eu volto a esse menino adolescente, Mary. Me ajuda aí qual é o nome dele, que foi bem legal o vídeo dele. O menino que tá na árvore encostado, falando que gosta da escola. Ele me lembrou uma escola... Eu morava um outro bairro aqui de São Paulo. E a minha casa era em frente a uma escola estadual. Que tinha mais anos finais de ensino médio. Todo dia a rua estava lotada. Eles vão à escola, eles não queriam entrar na escola, mas eles queriam estar ali, juntos, né? E esse menino fala disso, né? Ele fala tô com saudade das relações e tal. A escola, ela é mais legal ou menos legal? E aí eu não acho que é ser legal de malabares, de atração. Mas ela é atrativa quando ela proporciona essa curiosidade e esse fazer desse aluno. Esse menino do 6º ano disse que estava super divertido aprender dessa forma, porque ele está sendo desafiado. Então, a Daniela acabou de falar o que eu ia falar. Ó. A Daniela escreveu assim: se a escola continuar caderno e lousa, quem se interessará? É isso, Dani. Então, o aprendizado, o interesse está nessa produção. A gente se interessa por aquilo que é legal pra gente, por aquilo que acrescenta a gente. Uma vez eu num curso de literatura, a professora perguntou, pô, o moleque leu um livro gigante, esses livros do Harry Potter, e não leu o livro que eu pedi. Mas como é que foi a relação da escolha do livro? Por que aquele livro tem um monte de página e não tem foto, né? E ele lê, e o outro ele não lê. Ele participa dessa escolha, ele enxerga onde ele vai usar, ele percebe porque ele vai fazer. Então não é o tamanho do texto, não é o tamanho do vídeo, não é a ideia, mas é a pergunta. Gabriel, obrigado, Meire. O Gabriel que deu essa lição de querer voltar para a escola, da necessidade desse espaço, da necessidade de um espaço de relações. Se constrói relações na escola, se constrói vida, se constrói história. Então, esse interesse ele tá ligado a isso. Vai caber muito a gente, Rô. Se a gente vai continuar como a Dani falou. Não pode, né? Não tem como voltar para trás. Já não dava mais para voltar para trás numa escola que eu vou ficar aqui, ó, sentado. Você fala, eu escuto e eu te devolvo exatamente o que você me falou. Não é essa relação que a gente já vinha discutindo. Não é essa relação na escola. Eu acho importante, e acho que isso vai ser um grande ganho, dependendo da gente, sim, a relação com as famílias. Eu acho que a gente está num grande passo para isso, e que a gente não pode perder, né? O quanto essa parceria família e escola é importante. O quanto é legal a gente trazer essas famílias para as discussões, essas famílias para este momento, essas famílias para esse diálogo. O quanto, quando acabar esse momento, a gente continuar com essas... Ó, a Eliane tá perguntando aí se os pais estão vendo com outros olhares o professor. Eu acredito que sim, nessa relação em que a gente está conseguindo construir. O que não dá é pra gente quebrar, entende? Volta à ideia que eu falei. Tem que continuar. Então, nesse momento que a gente tá vendo, não pode ser só uma estrada. E aí depois, valeu, cada um pro seu lugar, acabou, vamos pra aula. Não! Vamos continuar. Vamos continuar essa parceria. Traz essa família pra discutir. Eu tô vendo um monte de vídeo que os pais participam. Hoje eu tava nessa contação que eu falei pra vocês. E tinha um pai assistindo a aula com a filha, né? E aí, no meio da história, eles são pequenos, eu falava, todo mundo faz coração. E aí o pai tava junto, empolgadão, fazendo o coração, né? Vocês estão vendo aí, tirando fotos, mostrando. A Ana mostrou um vídeo tão bonito, que tem tantas famílias juntos. Então,
Traz essa família. Não fala, valeu então, agora vamos voltar cada um pro seu lugar. Não é cada um pro seu lugar, é junto, né? Então a valorização tá aí, tá nessa participação. O pai não é pedagogo, então ele não ensina. O pai me ajuda. Eu não sou o pai, eu não dou a educação de valor que ele, cada um na sua. Mas eu sou o articulador de equipes, eu sou o articulador de sociedade, eu sou o articulador desses saberes e dessas relações para a gente estar junto. E isso é muito importante, né? Isso é que precisa continuar. Então essa valorização tá aí, né? Agora, o que eu volto? Qual é a palavrinha lá que a gente tinha falado, que é uma palavrinha do momento que a pandemia traz? Empatia. Então essa empatia é para todos. Você tem a gente pensa também nesse contato, nesse aconchego, nesse carinho para as famílias. Isso eu vejo pouco. Isso é uma coisa interessante. A gente dá atividades para as crianças, a gente manda roteiro pro pai, tal, não sei o quê. Mas a gente conversa com as famílias. E aí, seu João? E aí, dona Maria, como a senhora tá? Como tá esse tempo? O que a senhora tá sentindo? Como é que a senhora tá vivendo isso? Como é que foi essa semana? Deu certo essas atividades? Não deu? Posso ajudar? Vamos trocar? A senhora tem sugestão? Vamos fazer também isso? Vamos acolher também isso? E aí eu aproveito para a volta. A gente está preocupado com os conteúdos a serem dados na volta. Vamos preocupar com as relações a serem restabelecidas na volta? Vamos lembrar que são pessoas que estão vivendo um momento diferente? Sábado eu chorei o dia inteiro no sofá. Ontem eu estava bem. Hoje produzi bastante. Amanhã eu não sei. Hoje eu falei com um amigo que falou, putz, preciso conversar. Hoje eu não tô bem. Hoje bateu uma bad ruim. Amanhã eu ligo, tá melhor. Por que a gente não faz isso também? Vocês já pensaram em como é que, mais do que se as crianças vão estar interessadas em voltar para a escola, se tá mais legal, vocês já pensaram que a gente precisa redesenhar esse espaço? Essa ideia física? Como é que a gente vai acolher sentimentos e pessoas? Como é que a gente vai ouvir pessoas? Como é que a gente vai ouvir sentimentos? E aí vem o case que eu falei para vocês de sucesso. Uma escola de São Carlos. Me mandaram hoje, achei supimpa. Eles estão fazendo a avaliação. Ela não vai ser dos conteúdos. As crianças devem falar o que estão aprendendo, como estão se sentindo, o que estão vivendo, como olham e observam esse momento. Esse é o momento que eles querem avaliar. O grau de amadurecimento dessas crianças. Eu achei fantástico. A menina diz no áudio, a gente está aprendendo como é importante as pessoas ficarem juntas, né? Tem uma pergunta aqui que eu já vou falar da Tatiane e Priscila. Já vi, viu, Pri? Tatiane, já vou ver. Eu achei maravilhoso isso, né? Pensar nestes aprendizados, nestas relações. Senão, a gente não vai ver o pôr do sol. Senão, a gente vai se matar fazendo atividades. E vai esquecer que do outro lado dessa câmera tem 952 pessoas, histórias, relações, que hoje podem estar chorando, amanhã podem estar otimistas, que podem estar trocando vidas, que podem estar construindo. Vamos pensar nessa recepção já? Vamos pensar nesse acolhimento? Vamos pensar nessas relações com a família? Que tal mandar essas perguntas semanais? Ou que tal esse momento para as famílias semanalmente também? Em falar, oi família, e aí, como foi essa semana? Como foi a relação na escola? Nós estamos construindo juntos, não tem fórmula pronta, eu posso voltar atrás. A quantidade de atividades está boa? Deu certo? Teve alguma coisa que ficou ruim? Por que não rolou? Por que rolou, né? A pergunta da Tatiane era em relação aos alunos que não estão participando. Me perguntaram isso aquela vez em Araçariguama, né?
Gente, vamos pensar na sala de aula. Meu aluno faltou 3 dias. Você não vai... Oi, e aí? Como assim? Faltou 3 dias? O que que tá rolando? Por que aconteceu? Né? Esse menino não tá participando, tenha ele a idade que esteja, que tenha, pode ser dos menores, dos anos iniciais ou dos anos finais. São as atividades, é a realidade dele, é a história dele, é a internet dele, é o entendimento dele. Como é que essa atividade está chegando? Chegou a atividade, não chegou a atividade, né? Então, vamos precisar aprender, olha a palavra da fruição de arte, a analisar cenários, né? Então eu preciso, da mesma forma que meu aluno não vai à aula, ou que talvez ele não está participando, eu tenho que entender por quê. Então vamos analisar esse cenário, que pode ser muito particular, Tati, em relação a tanto questões econômicas, como questões de aprendizagem, né? De relações, enfim. Da mesma forma que eu te falei hoje na história, que tinha esse pai do lado da menina assistindo a aula, assistindo a história, participando com a menina, tinha lá o menino fazendo estripulias no microfone e não tinha ninguém perto. Como tinha uma outra mãe que eu escutei que o menino falou uma palavrinha lá não muito adequada, e ela já escutei a mãe de fundo, então, tô aqui. Então pode ser isso também. Por isso, o nosso trabalho, e agora eu falo muito vamos falar da questão da gestão, é analisar isso. Então, levar ao coordenador essa ideia. Vamos entender por que será que isso está acontecendo, o que será que esse menino está fazendo, enfim. Tem um filme antigo, obviamente vocês devem ter assistido, chama Entre os Muros da Escola, que eu gosto muito da cena do conselho de classe, né? Que eles vão dar nota pro menino e tal. E a menina chama a atenção disso, né? Porque lá os alunos participam. Vocês já ouviram quanto ele conseguiu, quanto não? Vocês foram perguntar para ele. Então, essa participação, que faz parte do protagonismo do aluno, ela precisa existir. Então, durante a semana, o nosso papel de mediação também é assim, né? Um tutor, nas aulas virtuais, ele tem essa função. Mandar um e-mail, telefonar, mandar um WhatsApp. E aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Falta... Às vezes a pessoa, em determinadas realidades, vai ter até uma certa dúvida ou medo de falar, olha, a gente tá sem rede ou não, né? Não vai ter a coragem daquela menininha dizer, meu pai tá na roça, quando ele chegar, eu conecto com a rede. Pode ser isso, tá? Quem aqui estamos falando... E pensando em um retorno, se não formos afetados pela perda de um marido, filho, mãe, pai, avô, acreditem, muitos de nós nunca mais seremos os mesmos. E com certeza os alunos são diferentes. Aprender é preciso. Olha que demais. Simone Margarete, minha querida Simone, é isso, né? Eu acho que todos nós não seremos iguais. Mas não é só uma questão de sentimento, tá? É uma questão de aproveitar e não sermos iguais também nas relações de aprendizagem. A gente tá vendo que é possível aprender de outras formas, tá? Bom, vamos lá, continuando que por causa do nosso horário aqui. Falando agora um pouco de avaliação, que é uma dúvida também de muita gente na questão de, e agora, tá? Acabou o bimestre, o que eu avalio? Bom, é importante que a gente entenda que não é hora de avaliar, como eu vi, infelizmente, me chegou até mim, avaliar produto. Então, faz a página tal que eu vou corrigir e vou dar nota, tá? Não é a mesma ideia de escola física, por favor. É uma ideia de processo. Então, tem que estar claro, quando eu produzir essa atividade, qual era a habilidade que eu queria desenvolver? Tal. Ótimo. Quais os conteúdos que vão colaborar para o desenvolvimento dessa habilidade? X e Y. Muito bem. Que estratégia eu escolhi para você desenvolver essa habilidade? Tal. O que eu vou, então, observar no processo do desenvolvimento dessa habilidade? É isso. Então, como você chegou até aqui. Uma coisa interessante de se fazer com as crianças, uma sugestão que eu dei
na outra live, eu acho legal a gente fazer, é um diário de descobertas. Então, você conseguir perceber com eles o que tá ficando de significativo, o que eles estão aprendendo a cada atividade que você dá com esse caderno. Então, a gente chama de... Põe um caderno, põe anotações, enfim, mas diário de descobertas. O que você descobriu essa semana? O que você descobriu com essa atividade? E esse hábito de relatar, de registrar para você. E aí você conseguir ler e perceber que caminhos ele traçou. A partir daí, você inclusive replanejar suas atividades, perceber, olha, para fulano, aproveitar que estamos no espaço online, para fulano eu vou dar mais um texto, para outro mais exercício, para esse mais... Então, eu posso até variar as atividades para cada um, né? É importante que o aluno, esse aluno que estuda sozinho, põe entre aspas aí, né? Isso vale pra gente, até quando tá fazendo... já vi aqui a Roseli da inclusão. Perceber esse pessoal, essa construção de saberes vale até pra gente, é quando a gente... o que significa esse estudo. Então, assim, quando você lê um livro e você acaba de ler esse livro, o que ficou pra você? O que você aprendeu? Quando você lá no curso X que tá fazendo online, você acessou um vídeo e acabou de assistir o vídeo, você fez aquilo por tabela? Ou o que você ganhou com aquilo? Como é que eu consigo mensurar os meus aprendizados da semana? Então, isso é interessante da gente mostrar para os alunos também. Tanto na aula presencial, como agora na aula online, né? Isso faz parte do protagonismo. Isso faz parte dele se apropriar da sua relação com o aprendizado, da sua relação com o saber. Ele vai à escola não pelo outro. Ele estuda isso não para o outro, né? Então, quando a gente começa a mostrar para eles esse processo, muito mais me interessa. Por que você chegou aqui? Isso aqui tinha a ver com o começo? Como você traçou? Isso é importantíssimo hoje. Essa organização, essa meta, esse traçar de objetivos, enfim, tá? Alguém me perguntou sobre a inclusão. Eu não vi o nome, me perdoa. A inclusão é difícil. Fisicamente, presencialmente. E essa ideia... Eu não gosto da palavra inclusão. No termo que a gente está usando aqui. Para mim, inclusão é o menino que não vai poder prestar o Enem porque ele não tem internet. Né? Inclusão não é só o cara que não enxerga ou não anda, enfim, né? Incluir a todos. Então, essa inclusão de todos e suas histórias e suas particularidades, a inclusão é essa menina que o pai tá na roça para chegar, para usar a internet, enfim. A inclusão é uma mesa para 5 filhos estudarem e para a mãe fazer a comida. A inclusão é um menino que tem todos os recursos, mas está sentado sozinho fazendo a vida ali na rede. Estuda aí, mamãe super confia em você. A inclusão é conhecer histórias, que é muito complicado na nossa... A Roseli Nascimento. É muito complicado na nossa vida escolar e profissional, enfim. O nosso Brasil, eu tenho o prazer de andar pelo Brasil inteiro, vendo gente fazer educação e trocando ideias como aqui. E eu já vi muitos Brasis, né? Do maravilhoso do super top ao menos prejudicar, enfim, com todas as possibilidades. E essa questão de muitos Brasis, principalmente no momento em que a gente está vivendo, ela se torna mais complicada. Incluir histórias e pessoas é saber analisar os cenários e adaptar aquilo que eu quero para você, tá? Eu sei que a gente muito foca só em... vamos supor, o menino tem uma deficiência visual, eu precisaria ter uma, sei lá, uma tela especial, um computador especial.
É mais do que isso, né? É ouvir as histórias dessa garotada que também precisa e dessas famílias que também precisam desse olhar especial de adaptação. Alguém falou aqui lá no começo que eu li a palavra equidade. Não é isso? Aquela boa e velha imagem que a gente fala de qualidade e equidade. Equidade, não estão lá os banquinhos diferentes para assistir o jogo? Então, a adaptação tá isso. A adaptação está para aquele menino, o cara não tem o supercomputador especial porque ele tem problema de visão. Peça para ele outras formas de registro. Aquele menino não tem internet, imprime o texto. Essa moça, como disse a Zezé, essa família analfabeta, se preocupe em mandar uma comanda que a menina possa entender. Assim como o meu professor fazia comigo lá atrás. E a gente tá falando de uma época longínqua, que eu não vou ficar falando a minha idade aqui, que é chato, né? Porque senão vocês vão reparar que, apesar de quem me conhece, ó, tô limpa, sem maquiagem, sem nada. Essa professora que pensava. Então a inclusão tá nisso, a inclusão tá nessa tentativa. Seja na aula presencial, seja na aula virtual, de acolher, de entender histórias. Se a gente entendesse mais histórias, a gente não estaria discutindo o que a gente discute hoje. E vocês me desculpem eu reforçar o Enem, mas acho que é a questão mais absurda de exclusão que a gente vai viver nesses tempos, né? Eu preciso que as pessoas enxerguem as muitas histórias que existem. É por isso que eu não posso aqui listar uma forma de, né? Faça assim. Eu não sei a realidade da sua escola. Na mesma rua, eu já vi isso. Eu tenho 2 escolas uma em frente à outra, que são mundos completamente diferentes e que precisam de adaptação, que é isso que a gente está falando. A adaptação, ela é do físico a um livro especial, a uma tela especial, a uma fala. Aí eu falar pra Maria Rita, eu falo uma comanda, pra Luciane eu falo outra, né? Porque assim as duas vão chegar no mesmo lugar. Eu entender, por exemplo, o meu sobrinho que tem dislexia, que ele não precisa escrever, ele pode falar o texto. Então, ao invés de ele escrever, ele grava um podcast. Porque eu quero saber se ele entendeu e desenvolveu aquela habilidade X. Então, isso é importante. Faz parte do nosso trabalho. Nós lidamos com pessoas. E nós sempre vamos viver com essa ideia inclusiva. Por quê? Porque nós vivemos com essas múltiplas histórias. Nós somos diferentes. Você já olhou na sala dos professores quantas histórias estão ali? Cada um de nós é professor por caminhos diferentes. Se tornou professor por caminhos diferentes. Agora também é um momento de incluir os professores. Há professores super antenados. Que, o cara já é o youtuber, já gravou aula, já fez podcast, já entrou na reunião do Google Meet. Tem o professor que não consegue, que ainda tá lá atrás, que precisa de ajuda para ligar o aparelho, para baixar o aplicativo. Essa também é uma hora da gente incluir essas pessoas. Esse também é o momento da gente incluir esses docentes. Né? Da gente, por isso, palavra da vez. A empatia tá ligada também nessa inclusão, nessa troca. Eu tô vendo que a minha professora, que a minha colega que faz atividade comigo, do 2º A, ela não tem a mesma destreza que eu na tecnologia. Pô, por que eu não posso ajudá-la? Né? Por que eu não posso dar uma ajuda, gravar o vídeo, sugerir alguma coisa, baixar o aplicativo? Então, amei a palavra inclusão, vamos incluir a todos nós, né? Olha lá, a Ana tem uma história boa aqui, ela tem um aluno haitiano no 2º ano. A mãe não fala português e o pai, que entende um pouco melhor, trabalha o dia todo. Ana, eu trabalhei numa escola, aproveitar a sua ideia aí. A Ana Sara, eu trabalhei numa escola aqui em São Paulo, rica, tá? Grana. Em que, no Paris, quem estudava nessa escola, eles eram os filhos dos comerciantes do Paris. Né? Vocês, quem gosta de compra, sabe que no Paris tem muita loja. E aí, Ana, tá me ouvindo, Ana? Que cortou o comentário. Ah, tá. O comentário que você escreveu.
E aí, Ana, essas famílias, então, eram dali. Então, eu tinha as famílias árabes que falavam só árabe e só falava português ali na escola. Eu tinha coreanos e eu tinha brasileiros. Eu lembro que minha sala de educação infantil, hoje seria o primeiro ano, eu brincava que era uma torre de Babel, porque se falavam 1000 idiomas. Eu me lembro da Zainab. Eu precisava alfabetizar a Zainab. E aí eu via que era muito difícil ela entender as palavras, as letras, enfim. E aí eu um dia fui falar com a tia, porque tinha uma tia que falava português para a escola inteira da família, para traduzir para todos. Pra vocês terem uma ideia, reunião de pais, eu falava pra tia, que falava pra mãe em árabe, que voltava pra tia, que falava pra mim. E aí eu perguntei, por isso histórias, eu perguntei pra ela, como é o alfabeto de vocês? Né? E aí ela me mostrou o alfabeto. Gente, era muito diferente. Enquanto eu tô falando um símbolo pro som do A, ela tinha 4. Então, a partir do momento que eu conversei com essa mãe, com essa tia, entendi a dinâmica da linguagem, que é a mesma coisa do haitiano, eu consegui, de alguma forma, chegar neles. Eu tive um aluno haitiano na faculdade e eu dava aula de português instrumental. Ele falava francês. É o cara mais educado que eu já conheci na minha vida, gente. Na faculdade, o cara falava boa noite, por favor, muito obrigado, com licença, sabe aquelas coisas. E eu tinha que chegar até ele. Então, eu vou ter que construir um diálogo com ele. A Marilis falou que no próximo... que a gente vai ter que incluir curso de informática para professores. Na verdade, a Marilis, não é para os professores. É isso, né? Não é essa ideia de informática no sentido da datilografia que a gente tinha. Até porque a tecnologia ela avança muito rápido. Mas é a gente incluir agora, a partir de agora, na nossa formação, a disposição de ir buscar o novo todo dia. Né? Eu queria baixar a live do pessoal de Araçariguama para mandar, para colocar no meu canal, assim como eu vou fazer com a de vocês. Eu não sei. Eu tenho 46 anos, não fazia a menor ideia como fazer isso. Eu fui no Google, eu fui no YouTube, eu assisti um vídeo e eu baixei. O tempo inteiro eu tô lendo sobre tecnologia e buscando novas metodologias. Então, Amarilis, não é o curso, é a disposição para o uso das mídias e para as novas tecnologias e para esse estudo contínuo. Isso é uma lição para nós. Já era uma lição e tem que ser uma lição agora, tá? Me perdoem, já sabem, né? Mona Lisa tá aqui latindo para vocês. Bom, pra gente começar a ir pro final aí por causa da hora, né? Eu queria fechar então com algumas coisas pra gente levar de resumo na nossa cabeça. Então, primeiro, as palavras que a pandemia nos ensinou, né? Então, empatia, respeito, essa reinvenção e essa resiliência. Vale para Tatiana, para a professora Tatiana, para a esposa Tatiana, para a mãe Tatiana, entendeu? Então, assim, para todos os nossos espaços, essas palavras devem estar presentes. Outro ponto importante da nossa discussão é a relação com as famílias. Vamos abrir um espaço também de não só produção de material para as crianças e os jovens, mas também espaços de diálogo para essas famílias também darem aquele desabafo. Isso é importante. Aproveito para a questão da gestão. Coordenadores e diretores. Também a gente tem um espaço para a gente poder trocar, o professor também poder desabafar. Olha, não tô conseguindo, tá fácil, não tá, me ajuda, enfim. Tá? Então, todo mundo precisa ser acolhido. Em relação ao nosso planejamento, a gente entender como é que a gente está produzindo as atividades e para onde elas vão levar.
Isso é importante. Então, assim, esta produção do aluno hoje vai ser usada como? Como é que eu vou reaproveitar? Como é que eu vou continuar? Como é que eu vou utilizar? E o outro ponto é a minha mediação. Não basta só eu dar atividade e esperar o produto, mas eu preciso, como mediador, ir me relacionando com esses saberes. Não é uma aula coletiva. Essa é a diferença da relação no espaço virtual. As relações de aprendizagem, elas não são no todo, é do cara. Então, eu preciso criar mecanismos para conversar com as pessoas, com os alunos, entender como é que eles estão indo, aceitando, entendendo. Então, crie essa rotina também de interação com os alunos. Para nós, não tá fácil. Tem um monte de gente aí que tá suando a camisa. Vamos criar equipes também de apoio aos professores? Olha, eu achei um aplicativo excelente para fazer tal coisa. Galera, sugestão. Ó, pessoal, tem uma atividade boa para fazer. Olha, galera, tem uma live acontecendo explicando como usa tal coisa. Olha, eu li esse texto. Vamos fazer uma rede também de trocas entre nós? Vamos se abrir da mesma forma que eu peço para o aluno? Vamos se abrir e dizer, gente, ó, não sei gravar, não sei fazer, não sei editar. Alguém sabe? Alguém troca? Não é hora de falar, eu sou o professor tal, fecha a porta. Não tem mais porta. Essa escola não tem porta. A gente está aprendendo que se aprende, que espaço de aprendizagem são todos os lugares, são em todas as oportunidades. Abre sua porta. A sua, dos seus alunos, das suas famílias, tá? Vamos incluir a todos. Vamos entender o real significado da palavra inclusão. Inclusão, eu vou mostrar a Érica. A Érica quer ver a Mona Lisa, assim como um monte de gente. Se ela vier aqui, eu mostro. Vamos incluir a todos nessa ideia. Inclusão, lembra de Salamanca? É isso. É a possibilidade de todos poderem dialogar. Entenda as histórias dos seus alunos. Não cobre coletivo, como na sala de aula. Todo mundo vai fazer, porque na sala de aula, todo mundo está ocupando o mesmo espaço. Agora, nós estamos ocupando vários espaços. Então, é preciso, muitas vezes, adaptar o que a gente está falando para esses vários espaços, tá? Vocês devem ter visto isso e essa frase me chamou muito a atenção. Nós estamos na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. Isso é tão significativo, eu achei essa frase tão importante. É isso, gente. Vamos entender essas múltiplas possibilidades, tá bom? Foi show conversar com vocês, enfim. E trocar um pouquinho com vocês. A gente vai ter pessoal de Mogi Guaçu, a gente vai ter outras conversas com outros temas mais direcionados. Mas vocês têm todo o canal para conversar comigo. Se eu, por um acaso, pulei perguntas, porque para mim também é difícil ficar lendo aqui, olhando para vocês. Então, vocês já sabem meu e-mail. Deixa eu anotar aqui para vocês. Deixa eu achar onde que escreve. Aqui. Não, é aqui. Espera aí. Ah, pronto. Gente, tá travando, então eu não vou poder escrever aqui. Mas tem um monte de gente que tem, tá? Então, ó, me mandem e-mail se vocês precisarem. É Tatiana com TH, THATIANA, Pita, PITA, @hotmail.com. Na página aqui do Pita Assessoria Educacional tem lá meu e-mail. Fiquem à vontade para mandar e-mail. Quem tem meu WhatsApp, fica à vontade para mandar mensagem. O pessoal da escola pode circular para que a gente possa trocar figurinha, tá bom? Se vocês quiserem saber mais, se a gente quiser dialogar mais sobre educação, vai no meu canal no YouTube, que é Pita Educacional. Toda terça-feira
tem um vídeo falando sobre educação. Tem vários vídeos lá falando agora sobre esse período de Covid e de distanciamento social. E toda sexta eu conto uma história, indico uma leitura para vocês. Dá para mostrar para as crianças, dá para usar na escola, tá? Então vamos lá. Canal no YouTube Pita Educacional. Amanhã essa nossa live vai estar lá. Então para quem não viu ou quem quiser ver de novo, vai estar lá no canal, tá bom? E as páginas, na página vocês já estão, que é o Pita Assessoria Educacional. Eu espero que de alguma forma tenha sido prazeroso para vocês, a gente tenha conseguido conversar e curtir bastante. Vocês ainda estão me ouvindo? Que eu acho que deu um pau aqui. Tudo bem ainda? Alguém me fala se tá tudo bem? Que vocês sumiram. Bom, eu acho que tá tudo bem. Que eu acho que aconteceu alguma coisa aqui na transmissão. Então, muito obrigada para vocês. Espero vocês, então, nas próximas lives e nas próximas e conversando por e-mail ou pela página, por onde vocês quiserem. Eu tô à disposição de vocês. Ah, Miriam, obrigada. Estão respondendo que tá tudo bem. Desculpa aí que eu fui mexendo, estão me ouvindo. Então, um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. Parabéns pelo trabalho. Força! Essa é a hora de um apoiar o outro. Essa é a hora da empatia. Essa é a hora do respeito. Se puder, fique em casa. Não esquece do álcool gel. E até a próxima.